Olá, galerinha, sejam bem-vindos a mais uma aula de Química Orgânica. Hoje nós vamos começar a falar das propriedades físicas dos compostos orgânicos e a primeira propriedade física que nós vamos falar é o ponto de ebulição dos compostos orgânicos. A temperatura de ebulição dos compostos orgânicos depende essencialmente de dois fatores: o tipo de interação intermolecular e o tamanho de suas moléculas. Como é que isso funciona? Vejamos. O tipo de atração intermolecular. Nós temos que lembrar que existem três tipos de forças intermoleculares: dipolo induzido, que ocorre entre moléculas apolares, a dipolo permanente, que ocorre em moléculas polares, e as ligações de hidrogênio, que ocorrem em moléculas polares que apresentam hidrogênio ligado a flúor, oxigênio ou nitrogênio. Essas forças elas não têm a mesma intensidade. Lembrem-se, o dipolo induzido, que é entre moléculas apolares, é a mais fraca de todas. O dipolo permanente entre moléculas polares é mais forte. E as ligações ou pontos de hidrogênio são ainda mais fortes do que as outras duas. Então, nós temos aqui uma escala crescente de intensidade, onde a dipolo induzida é a mais fraca de todas e a ligação ou ponto de hidrogênio é a mais forte de todas. Mas como é que isso aqui vai funcionar dentro da química orgânica? Vamos recordar que na química orgânica a gente pode dividir os compostos da seguinte maneira. Os hidrocarbonetos, que não têm grupo funcional nenhum, eles são praticamente apolares, ou seja, a polaridade é zero ou desprezível. E aí as forças intermoleculares serão do tipo dipolo induzido. As outras moléculas que apresentam funções orgânicas, elas serão polares e serão divididas em dois grupos. Moléculas polares comuns, como aldeído, cetona, haleto, que devido à presença do oxigênio, do nitrogênio ou do halogênio, elas serão polares e as forças de atração dipolo-dipolo. Porém, se nesses grupos funcionais tiver hidrogênio ligado a oxigênio, como no álcool, no ácido carboxílico, ou hidrogênio ligado ao nitrogênio, como nas amidas, também pode aparecer nas amidas, aí as forças intermoleculares serão do tipo ponte de hidrogênio. E nós agora podemos perceber que existe uma relação entre o tipo de força intermolecular e a temperatura de ebulição. Por quê? Porque durante a ebulição, nós temos que separar as moléculas que estão no estado líquido para que elas se afastem e passem para o estado gasoso. Quanto maior a força de atração entre essas moléculas, mais difícil a separação delas e maior o ponto de ebulição. Então, presta atenção na regrinha. Maior intensidade das forças intermoleculares, maior temperatura de ebulição. Nós podemos observar isso quando comparamos moléculas de mesmo tamanho, com a mesma quantidade de carbonos na cadeia, mas de forças intermoleculares diferentes. Por exemplo, nessa tabelinha aqui que foi apresentada, eu tenho nas colunas moléculas com a mesma quantidade de carbonos. Observe, na primeira coluna eu tenho moléculas que têm um átomo de carbono. A primeira é um hidrocarboneto, dipolo induzido. Na segunda linha nós temos um aldeído, molécula polar dipolo permanente. E na última linha nós temos um álcool, que tem H ligado a O. H ligado a hidrogênio, ligação de hidrogênio. Como a ligação de hidrogênio é a maior dessas forças aqui, é a mais intensa, o álcool é quem tem maior ponto de ebulição. Percebam também que a dipolo induzido, que é a mais fraca de todas, faz com que o hidrocarboneto tenha menor ponto de ebulição. Então, lembrando, se eu tiver moléculas de mesmo tamanho ou tamanho parecido, aquela que tiver forças intermoleculares mais intensas terá maior dificuldade para passar para o estado gasoso, exigirá mais energia e terá maior ponto de ebulição. Podemos observar isso aqui também na segunda coluna. De novo, um hidrocarboneto, dipolo induzido, um aldeído, dipolo permanente e um álcool, ligação de hidrogênio. Quem tem ponto de ebulição maior? O álcool, porque tem as forças intermoleculares mais fortes. Quem tem ponto de ebulição menor? O hidrocarboneto. Por quê? Porque tem forças intermoleculares mais fracas. Tudo bem? Um caso bem interessante nesse tipo de força de atração intermolecular é quando a gente compara moléculas de ácido e de álcool. Olha por quê, gente. Tanto o ácido quanto o álcool apresentam o OH, apresentam o hidrogênio ligado ao oxigênio. São capazes de fazer pontos de hidrogênio. Porém, comparando o ácido e álcool com a mesma quantidade de carbonos,
o ponto de ebulição do álcool, do ácido, desculpa, é bem maior do que do álcool. Por que isso, professor? Tem alguma explicação? Tem. E a explicação é a seguinte, gente. O ácido, devido ao seu grupo funcional, ele é capaz de fazer duas ligações de hidrogênio, faz ligações de hidrogênio duplas com outra molécula. Veja aqui como é essa estrutura. Olha. O ácido tem uma carboxila e veja que tem o hidrogênio ligado ao oxigênio. O outro ácido aqui tem outra carboxila. E aí a ligação de hidrogênio se dá do hidrogênio que está ligado ao oxigênio de uma molécula para com o oxigênio da carbonila da outra molécula. Então aqui se estabeleceu uma ligação de hidrogênio. O hidrogênio ligado ao oxigênio da primeira molécula, atraindo o oxigênio da carbonila da segunda molécula. Porém, observe aqui acima, eu tenho um outro hidrogênio ligado ao oxigênio, agora da segunda molécula, atraindo o oxigênio da carbonila da primeira molécula. Então, é devido a essa capacidade que os ácidos carboxílicos têm de fazer pontos de hidrogênio duplas, que fazem com que seus pontos de ebulição sejam significativamente maiores do que o dos álcools de cadeia correspondente. Observe aqui na nossa tabelinha que o ácido carboxílico com 2 carbonos, o etanóico, o acético, aquele do vinagre, tem ponto de ebulição de quase 120 graus Celsius. Já o etanol, álcool com 2 carbonos, também conhecido como álcool etílico, tem um ponto de ebulição menor que 80 graus Celsius. Agora nós vamos ver o segundo fator que interfere no ponto de ebulição. E esse segundo fator, gente, é o tamanho da molécula. E por que o tamanho da molécula interfere na temperatura de ebulição? Vejam só, gente. As moléculas orgânicas, elas vão aumentando de tamanho à medida que aumenta a cadeia. E a cadeia carbônica, ela é constituída basicamente de carbonos e hidrogênio. Ou seja, é semelhante a um hidrocarboneto. Quando essa cadeia aumenta a interação entre moléculas vizinhas. Essa interação é dipolo induzido, porque a cadeia é só carbono e hidrogênio. E esse dipolo induzido se soma a outras forças intermoleculares que a molécula possa ter. Vejam só, quanto maior o tamanho da molécula, maior as forças de atração entre as moléculas e, portanto, mais difícil para separá-las e maior a temperatura de ebulição. Então, a regra é maior tamanho da molécula, maior temperatura de ebulição. Nós vamos observar de novo aquela tabelinha do exemplo anterior, só que dessa vez, ao invés de pegarmos em coluna, nós vamos pegar em linhas. Observe o que é que a gente tem na primeira linha. Na primeira linha nós temos 3 hidrocarbonetos, que vão aumentando de cadeia. O aumento da cadeia aumenta a interação entre as moléculas, aumenta a força de atração do tipo dipolo induzido e, portanto, o ponto de ebulição vai aumentando. Sai de menos 188 para o metano, que só tem um carbono, vai para menos 42,5 para o propano, que tem 3 carbonos. Tudo bem? Agora, observe a segunda linha. A segunda linha, gente, está falando de aldeídos. Ah, professor, os aldeídos são polares. As forças de atração dos aldeídos são do tipo dipolo permanente. Sim, a principal força de atração é do tipo dipolo permanente, mas o aumento da cadeia dá um acréscimo a essa força, que é o dipolo induzido. Então, os aldeídos têm dipolo permanente no grupo funcional, mais o dipolo induzido da cadeia. E quando a cadeia vai aumentando, o dipolo induzido vai aumentando e o ponto de ebulição vai aumentando, apesar do dipolo permanente permanecer constante. Então, veja, o aldeído, que só tem um carbono na cadeia, tem um ponto de ebulição de menos 19 graus Celsius. Com 3 carbonos da cadeia, quase 50 graus Celsius. O aumento da cadeia fez aumentar a temperatura de ebulição. Podemos observar isso também na última linha, álcool. Ah, professor, o álcool se atrai através de ligações de hidrogênio. Correto, mas o álcool tem a ligação de hidrogênio do grupo funcional acrescentada do dipolo induzido da cadeia. E quando a gente vai aumentando o tamanho da cadeia, a gente vai aumentando a intensidade do dipolo induzido, que se soma à ligação de hidrogênio, que é constante. Então, veja que o álcool que só tem um carbono, 64,5 graus Celsius. Já o álcool que tem 3 carbonos, 97,2 graus Celsius. O aumento da cadeia aumentou também a temperatura de ebulição. Um fato interessante é quando a gente tem moléculas
com o mesmo tamanho da cadeia, porém, uma com cadeia normal, outra com cadeia ramificada. A presença de ramificações, professor, altera alguma coisa no ponto de ebulição? Sim, altera. Quando as ramificações estão presentes, a cadeia encurta de tamanho. A gente diminui o tamanho da cadeia principal, aumentando a quantidade de ramificações. Essa diminuição de tamanho do composto faz com que diminua a superfície de contato e também aumente a distância média entre as moléculas. Menor superfície de contato, moléculas mais distantes, forças de atração mais fracas, menor ponto de ebulição. A gente pode observar isso aqui nesse desenho. Ó. Eu tenho duas moléculas com 7 carbonos na cadeia. A primeira são duas moléculas de cadeia normal. Veja que tem uma grande superfície de contato entre elas. Já no desenho à direita, eu tenho moléculas com 7 carbonos, 5 na cadeia principal e 2 ramificações. Isso fez com que a distância entre as moléculas aumentasse e também diminuiu a extensão de contato entre elas, diminuiu a superfície de contato. Então, quando for cadeia ramificada, força de atração menor, ponto de ebulição menor. Nós podemos perceber isso na comparação dessas 3 moléculas aqui. Ó. Primeira molécula do pentano, cadeia normal. Segunda molécula é também com 5 carbonos, mas é o metilbutano. Ó. E a terceira molécula, também com 5 carbonos, é o dimetilpropano. Então veja, a quantidade de carbonos é a mesma, 5. Porém, a primeira, de cadeia normal, tem maior superfície de contato, o ponto de ebulição dela é 36 graus Celsius. Já a segunda, cadeia ramificada, só 4 carbonos na cadeia principal, a temperatura de ebulição diminuiu porque a superfície de contato diminuiu, 28 graus Celsius. E a terceira, que tem ainda a cadeia menor, 3 carbonos e 2 ramificações, menor superfície de contato, ponto de ebulição menor, somente 10 graus Celsius. Então, recapitulando, quando o tamanho da cadeia varia, a gente tem a variação da temperatura de ebulição. Cadeia aumentando, ponto de ebulição aumentando, cadeia diminuindo, ponto de ebulição diminuindo. Mas também nós temos a quantidade de ramificações. Se a cadeia fica do mesmo tamanho, porém mais ramificada, menor superfície de contato, menor temperatura de ebulição. Cadeias normais, maior superfície de contato, maior temperatura de ebulição.